Isso aí começou. Então, gente, hoje nós vamos fazer a aula 3, com conteúdo imagem em autoimagem. A realização desse workshop está sendo possível através também dos benefícios do Fundo Estadual de Cultura, do programa Decentra 2021, o edital Decentra 2021. E aí nós vamos falar hoje desse tema tão polêmico e tão desafiador. Exatamente, polêmico e desafiador. Menina, é um desafio trabalhar imagem e autoimagem, porque primeiro que é uma busca de dentro para fora, né? A gente tem que fazer esse exercício de sabermos quem nós somos para que a gente consiga passar essa imagem, né? E por que consigamos passar essa imagem? Porque nós todos vivemos em sociedade, num mundo totalmente visual, e então no nosso entorno nós temos nossa família, nós temos amigos, nós temos, né, as relações nossas afetivas e tudo mais. Então são seres que se comunicam. E a nossa imagem, ela comunica muito. E deixa eu só puxar aqui também a compartilhar com vocês a apresentação de hoje. Depois nós vamos falar sobre os exercícios também da semana passada. Não foi. Só autorizar quem está chegando aqui. Apareceu aqui no som. Deixa eu só ver aqui, gente, quem está chamando, porque não está aparecendo aqui, mas está. Daqui a pouco a gente vê essa pessoa pedir de novo aqui. Vocês estão vendo aí uma bandeja aí, né? Oi? O calendário. Calendário, né? Calendário. Tá. Então, saiu daqui. Hoje meu computador está abençoado, porque a gente está falando de imagem e autoimagem. Vocês imaginam, né? Agora está vendo? Como é que tá, Iana? Tá o calendário ainda. Calendário ainda? É. Mudou? Oi? Mudou alguma coisa? Não, não mudou nada. Tá aparecendo essa tela aí, não? Não, tá aparecendo o calendário. Até agora, gente. Até agora. Agora apareceu? Agora apareceu. Tá. Uhum. Okay. Então, beleza. A gente
trabalhou na semana passada. A gente falou um pouco mais sobre mindset. Passei para vocês alguns exemplos, né? Alguns vídeos também. Até passei para vocês o e-book já até esse ponto da aula 1 e 2, né? Os livros, a criação. Falamos sobre o processo criativo, e aqui eu queria dar só uma pincelada de novo para a gente entender essa questão do processo criativo, né? Que a gente planta a semente, a gente nutre, e ela vai germinar, e depois a gente colhe. Então, é importante, nesse momento, só vocês guardarem um pouco mais isso, que nós vamos precisar hoje muito isso para a aula. E aí eu tenho que pedir, né? Como é que é isso? Como é que eu trabalho o processo de criação? Eu também peço, né? Eu vibro isso que eu quero, esse projeto que eu quero, se ele está engavetado ou não, se ele está para ser realizado. Aquele desejo profundo que eu tenho de manifestar algo na minha vida, né? Algum projeto, e aqui a gente está falando sobre nós que trabalhamos dentro da cultura. E aí eu vou criar as causas para isso, para que o efeito venha nesse processo de gestação, e vai chegar um momento que eu vou realizar. Igual a Ana aí está fazendo a exposição, né? Ela foi hoje buscar o quê? As fotos, né? Analisou as fotos nesse processo de gestação, daqui a pouco vai acontecer a exposição, que é o processo de manifestação do que ela projetou, né? E aí nós trabalhamos também o conceito de propósito, para que a gente tenha, mais dentro desse desejo profundo que a gente tenha, para que essas nossas ações possam ser pautadas nesse desejo, dentro desse propósito que eu vim fazer, né? Eu passei isso aqui para você sobre esse documentário, The Power of the Heart? Não, Ainda acho que não, né? esse não. Tá. Então, eu vou falar com ele um pouquinho mais para frente. Mas nós falamos do Golden Circle, que Sim, é uma metodologia do Simon, que ele fala sobre o propósito, né? O porquê do propósito, por que eu estou fazendo isso, né? Vamos dar esse exemplo aí, seu, Ana, também. Por que você está fazendo essa exposição? Como aqui através de quê? Você está fazendo através de algumas parcerias, vai ser lá no museu. no Isso, Museu sabe? Abílio Barreto. Isso. E o que é? A exposição é uma ação artística, atrás de uma exposição das suas fotografias, né? E aí o porquê, eu só estou, né, assim, conjecturando. O porquê é porque você gosta de fotografia, é uma fotógrafa e quer expressar o seu trabalho para o mundo. Que ali tem uma reflexão, tem um propósito do porquê daquela exposição, né? E aí a análise SWOT, deixa eu ver. Caio, tudo bom? Opa, sim, tudo bom? Sim, desculpa o atraso aí. Tive Sem problema aqui problema, tentando na reunião. tranquilo. Vou dando sequência aqui, tá? E aí a gente volta para a análise SWOT, que é esse processo também, uma prática do mundo corporativo, que ajuda a gente a elucidar quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que eu tenho em relação a um projeto. Então, vamos voltar para a exposição da Ana. Estou só fazendo aqui só colocando pensamentos que não são, né, fictícios aqui na minha cabeça. Então, quais são as forças, por exemplo, dessa exposição da Ana? Pelo que eu observei, parcerias bacanas, ela foi convidada, né? Fazer no Museu Abílio Barreto, que é uma referência de eventos, de arte, é um museu. Olha quais são as forças para fazer esse projeto. Quais são as fraquezas? Vamos supor, por exemplo, estou inventando aqui. Vai ser feito no feriado. Feriado, dia 2 de novembro. Então, nesse primeiro dia do feriado, possivelmente tem menos pessoas no feriado.
Mas, em função disso, eu posso pensar o seguinte, tem feriado que talvez as pessoas viajem, mas eu posso pensar, opa, tem pessoas vindo também de outra cidade para cá. Então, a fraqueza, a princípio, ela pode virar também, se a gente buscar outras possibilidades, a gente pode falar assim, não, em função de ser dia 2, eu posso buscar um outro público também que, de repente, está vindo para cá. Como é que eu chego nesse público? Através de hotéis, através do mercado central, né? Dando exemplos. E as oportunidades que tem aí? Uma fraqueza pode virar uma oportunidade. Eu posso pegar um outro público novo que não conhece a minha arte, de repente vira um seguidor meu, tá aí mais uma oportunidade. Oportunidades também, por exemplo, o museu lá perto tem um trânsito muito intenso, mas nesse dia que é feriado, vai estar o trânsito vai estar um pouquinho mais tranquilo para as pessoas que forem. Então, eu vou propiciar mais bem-estar, mais conforto, as pessoas vão poder apreciar mais o meu trabalho. E aí, ameaças, por exemplo, pode ser um dia, por exemplo, todo 2 de novembro chove, é uma ameaça. O que eu posso fazer dentro dessa ameaça? Opa, eu vou colocar, a minha exposição tem que ser no espaço interno, que não tem problema nenhum com a chuva. Então, são essa análise que a gente pode fazer, e aqui as forças e fraquezas, dentro de uma organização, falam sobre, dentro da empresa, o que seria. Não está muito no nosso contexto, por isso que eu não estou entrando muito. E oportunidades, ameaças, seria um ambiente externo, o que seria feito fora da exposição. Mas isso aqui ajuda a gente a amarrar um pouco mais a nossa realização de um projeto para que a gente consiga minimizar os riscos. Principalmente se tratando de projetos que às vezes têm, por exemplo, um show, uma apresentação, no caso da exposição. Então, o que eu posso aqui trabalhar de forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, para que eu possa minimizar os riscos? Risco, dentro da nossa área de eventos, porque, por exemplo, show é evento, apresentação é evento. Sempre tem. Então, o que nós temos que fazer? Minimizar isso. Tá? Por exemplo, essa época do ano que tem muita chuva, não é interessante nem muito inteligente fazer eventos fora, em ambientes externos, abertos. É um risco para o seu projeto. Então, assim, o que nós podemos fazer para isso? Aqui só estou dando um exemplo da exposição da Ana, que vai acontecer nos próximos dias aí. Então, só estou colocando alguns exemplos para a gente pensar sobre isso. Bom, e aí nós, voltando lá aos nossos objetivos C, B e A, que nós vamos ainda entregar dentro do grupo, que é qual que é a proposta aqui? A gente realmente trabalhar um microprojeto para que a gente possa trabalhar isso em macroprojetos dentro da nossa carreira. Né? Então, o C, voltando, é o cenário que eu quero, no caso da Ana, a exposição, eu quero fazer uma exposição no dia tal. Quais são as casas que eu vou produzir, que a Ana está produzindo? Ela tirou as fotos, ela tratou as fotos, hoje ela vai buscar as fotos, ela imprimiu, depois ela vai emoldurar. E o que ela tem de conquistas e valores e princípios aí, que ela já fez? Por exemplo, ela já fez as fotos, então ela já conquistou isso aí. Então, lá já está pronto para ela algumas coisas aí. Os valores e princípios, ela fez a exposição do jeito, com o conceito que ela quis. Né? Então, está tudo muito bem preparado aí e pronto para fazer esse projeto. E aí, hoje nós vamos entrar em autoimagem e imagem. E a primeira coisa aqui que a gente fala, eu não vou nem entrar aqui, gente, muito assim, é importante quem sou eu, na questão do autoconhecimento, isso é importantíssimo, mas aqui quem sou eu, artista, também. Porque quem sou eu, artista, vai passar pela minha também imagem como pessoa, como ser humano e como ser que
que trabalha também um projeto dentro da sua mente. Então, por exemplo, eu vou dar exemplos meus aqui, nem todos são verdadeiros, mas assim, só para ajudar a trazer um esclarecimento para vocês. Quem sou eu? Qual que é a minha imagem? O que eu penso eu como artista? Primeiramente, eu falei com vocês que eu trabalhava como produtora cultural, né? Também. Mas os meus primeiros trabalhos foram como artista. Depois que eu voltei, porque a minha autoimagem não permitiu que eu fosse artista. E aí nós vamos chegar nesse ponto. Então, quem sou eu? Eu sou a Sindra. Eu sou uma cantora de 46 anos, que já passou por várias experiências. E aí eu posso falar. Eu já passei por várias experiências, que inclusive teve a parte de produção, né? Também a parte de educação musical. Eu também sou professora. E eu sou uma mulher artista e negra. Por que eu estou falando todas essas questões? Porque isso, dentro do meu ambiente como artista, quando eu tenho essa consciência do que eu sou, eu consigo, não é que é só me diferenciar do outro artista, mas eu consigo enxergar as minhas características dentro do meu meio artístico e que vai pautar e que vai conceituar também os meus projetos, as minhas obras, realizações e manifestações. Então, olha só, eu sou uma artista, mulher e negra. Isso aí já são coisas que hoje, em 2022, por mais incrível que pareça, eu tenho que saber quem eu sou e quais, ali na minha análise SWOT, quais as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que eu tenho. Vamos ver aqui, na ameaça no ambiente externo, o que eu tenho? O racismo estrutural. Machismo no meu ambiente de trabalho e no meio normal. Machismo estrutural é uma coisa que a maioria das mulheres sofrem, né? Quais oportunidades que eu tenho aqui na parte externa? De me comunicar com outras artistas que também passam pelas mesmas causas que eu. Tanto mulheres quanto musicistas, artistas negras. Porque se eu tenho isso como ameaça, eu tenho também oportunidades em me juntar com outras. E quando eu me junto com outras, nós somos mais fortes. Quais as forças que eu tenho? Aí eu já olho o seguinte, eu como mulher negra, artista, eu tenho a força do canto negro, que é muito forte, é muito potente, da música negra no mundo, que é uma grande força que eu tenho, né, como mulher e artista. Como fraqueza, o que eu posso aqui ainda? Além dessas ameaças do racismo aqui, eu ainda tenho um caminho ainda para trilhar. Eu estou me fortalecendo. Eu tenho que me fortalecer enquanto em frente ao racismo como uma mulher negra artista. Então, a minha autoimagem, ela tem que ser de muito mais poder do que eu tenho, em função dessas ameaças que eu tenho aqui. Então, aqui eu volto no quem eu sou, e quando eu tenho isso muito claro, a minha obra ela consegue cada vez mais ser singular, ser particular. Porque olha quantas mulheres negras artistas eu tenho no mercado. 700 mil. Mas aí, quanto mais eu vou fazendo essa autoanálise como eu, como artista, como mulher, como negra, e das minhas referências, quanto mais eu vou explorando isso como meu autoconhecimento como artista, mais eu posso trabalhar a minha autoimagem. Mais eu posso trabalhar como eu penso sobre mim. Aí eu sou uma mulher negra, artista, musicista. Ainda tem outra coisa aí. Eu falei como eu sou artista, mulher, negra.
eu também sou musicista. Então, ali, olha só, eu já vou pegando várias coisas que eu também sou. Eu sou musicista. O que é musicista? Eu também toco instrumento, também toco no show. Nem todas as mulheres negras artistas tocam, que cantam. Então, eu já vou buscando tudo isso que eu sou. Eu sou designer gráfico. Então, eu posso fazer a minha imagem exterior melhor, porque eu tenho uma formação acadêmica também nisso. Então, meu material, ele tem que necessariamente ter conceito de design, ter uma imagem bacana, no mínimo, porque se eu tenho esse conhecimento e não sei usar, fica meio complicado, né? E aí, voltando aqui uma questão, quais são as minhas crenças? O que eu acredito da vida, não só sobre mim, mas em relação ao que eu penso. E o que está no exterior e o que me afeta. Eu penso que a arte é difícil demais, e só fulano de tal vai conseguir. Eu falei com vocês sobre essa questão familiar, né? Minha família é de artistas, são artistas, mas não confiam neles mesmos. Não queriam trabalhar a arte, foram para outros caminhos. Acreditavam que não dava dinheiro, né? Então, são várias as crenças que eu também luto, que eu trago isso comigo, né? Porque eu aprendi assim. E aí tem uma coisa que nos liberta, que me libertou de tudo isso, que eu ainda estou em processo. Quando eu falo aqui que eu estou passando conteúdo para vocês, e a gente fala de imagem, autoimagem, a gente tem que ser paciente com a gente. Não assim, falar assim, meu Deus do céu, mas eu estou aqui atrás ainda. Não, dá um passinho de cada vez, né? Então, como que Deus e o poder criativo do universo me enxerga? Como uma criadora, a sua semelhança. Deus nos enxerga dessa forma, porque nós somos partículas de Deus. Nós somos filhos de Deus. E Deus me enxerga muito melhor do que eu me enxergo. Né? Dessa criação que a Ana está fazendo aí. Olha que bacana. Falei com ela, como é bom a gente fazer as coisas que a gente se propõe a fazer. E quando a gente consegue, olha quantas etapas que a gente passa sobre nós mesmos, e principalmente dessa nossa autoimagem, como que eu me enxergo. Se a Ana um dia quiser falar assim, eu quero fazer essa exposição lá no Louvre, em Paris. Aí, né, Ana, a gente sai daqui de um patamar de autoimagem e a gente vai para um outro. O que eu faço para chegar até fazer uma exposição no Louvre, em Paris? Porque é o seguinte, gente, o que a gente tem de sonho, o que a gente tem de meta e objetivo, são chamados do Deus em nós. São chamados para que a gente evolua. Agora, imagine se a Ana faz uma exposição no Museu Abílio Barreto todo mês por 5 anos. Ela vai crescer como artista? É isso realmente que ela vai ficar ali naquela... Né? Por quê? Se eu não conseguir fazer num outro lugar, que me desafie às vezes, ou que eu tenho que pensar diferente, evoluir um pouco mais, minha consciência e minha autoimagem, eu vou ficar parada ali. Tem algum problema eu ficar parada? Sobre o que a gente já falou, que o mundo é sobre evolução, se nós saímos da Idade da Pedra e já estamos em 2022, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, e com as coisas que estão acontecendo no mundo, já que são possíveis, o mundo é sobre evolução. E se eu faço esse processo também de estagnação, esse meu eu interno, essa minha autoimagem, ela vai puxar isso. E essa minha autoimagem vai fazer com que as minhas crenças, elas evoluam e que certas crenças sejam realmente diluídas. Elas realmente, elas não existam mais
porque muitas delas me atrapalham a chegar no Louvre, em Paris. Então, como que Deus me enxerga? Se nós somos a semelhança desse poder criativo, é porque nós também somos criadores da nossa realidade. E aí, qualquer coisa a menos disso, nós estamos entrando com uma palavrinha que entra todo nesse processo de criação. Autossabotagem. Eu não vou conseguir expressar todo o meu potencial como ser humano, como ser filho de Deus, se eu paro, se eu saboto. Gente, quantas vezes nós temos aí os pontos sabotadores na nossa vida? Né? Eu falei com vocês do meu objetivo ser. Só porque eu falei para vocês que eu perdi 1 quilo semana passada, o que a minha autoimagem fez? Opa, você está perdendo, o sabotador começou a voltar. Ela já estagnou. Eu poderia ter perdido mais. Então, é o sabotador que está fazendo isso com a gente. O que o sabotador faz? Ah, chegou um bolo de chocolate. Chegou um bolo de chocolate. Você vai lá e pá, come. Ah, chegou isso. Ah, não, isso vai melhor. Não, entendeu? E a gente vai fazendo essas concessões. Já pensou se a foto da Ana não chega? A Ana não faz. Ô, fulano, eu preciso da foto para amanhã. Aí ela fala assim, ah, não, amanhã eu olho. São essas coisas pequenas que vão sabotando as nossas criações, as nossas realidades. E aquelas vozinhas dentro da gente, da nossa autoimagem, das nossas crenças, né? Ah, eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, ai, será que é para mim? Será que isso... A coisa que a gente escuta mais, será que isso é para mim? E aqui dá aquele frio na barriga, né? Pra vocês terem uma ideia, eu tive uma aluna um dia que ela queria fazer aula de canto, ela ficou comigo por muito pouco tempo. Mas a autoimagem dela batia tanto, ela queria tanto isso, mas a autoimagem, ela se sabotava tanto que ela começava a suar muito e ter crise de ansiedade no meio da aula. E eu falava com ela, você está segura? Você está segura? Mas as crenças mesmo dela não deixavam ela, até que ela não conseguiu fazer aula de canto. Ela não conseguiu. E aí ela criou um tanto de coisas, aí dentro de uma semana, assim, aconteceu doenças na família dela, com ela mesma, ela entrou em depressão, crise de ansiedade. Então, assim, ela não conseguia dar os passos. Por quê? O que ela pensava sobre ela e as crenças que ela tinha no exterior também influenciavam demais, a ponto dela não conseguir dar o passo. E isso não está muito longe, às vezes a gente tem momentos de baixa e alta. Mas o ambiente que a gente está molda muito essas crenças. Porque às vezes a gente foi o jeito que a gente aprendeu, né? E aí conta ainda com a nossa autoimagem também. Ah, peraí, eu vou ali fazer meu show, mas eu não vou preocupar com a minha aparência. Como que eu gosto? Porque, né? Às vezes é legal você se arrumar para fazer aquela apresentação, para fazer aquela exposição, sabe? Te fala assim, olha, eu tô aqui, eu me trabalhei, eu tô oferecendo o meu melhor para vocês e eu mereço estar aqui e é isso que eu compartilho com as pessoas. E aí as pessoas sentem isso, gente. Sentem isso. Que você não acredita em você. Até a Josi falou aquele dia, né, dela tá ligando para os contratantes, né, e não tá conseguindo falar com os contratantes, ou então ela sempre recebe o não. É normal a gente receber não, e esses nãos a gente tem que entender. Muito desses nãos vem também da nossa vibração e dessa nossa autoimagem. As pessoas, elas colaboram com a gente vive, uma das realidades que nós temos é que nós criamos 100% da nossa realidade. Um outro ponto em relação às nossas crenças é que o outro que está do lado de fora, ele colabora com o que você pensa. Ele reage com o que você pensa. E aí nós já falamos lá atrás que o que nós pensamos, ele tem um sentimento, ele tem uma emoção, ele tem uma frequência, ele tem uma vibração. E a vibração vai para onde? Para o nosso corpo. Então eu posso afastar ou eu posso aproximar aquilo que eu quero. Então, se eu não confio muito em mim,
chega um momento que eu não vou conseguir muitas coisas. Eu falei para vocês que eu fui lá numa exposição não, foi no Música Mundo, que teve aqui um simpósio de música, e eu falei assim, gente, eu não estou pronta com o meu material, mas eu posso fazer outras coisas lá, que eu consigo fazer dentro da minha autoimagem. Então, eu vou cavar um feat, eu vou conversar com outros músicos, o que está rolando na cabeça deles, se eu estou com o meu projeto alinhado também, se a minha mente está alinhada. Então, são coisas assim que às vezes eu não consigo dar o passo tão grande, mas um passinho eu consigo. O que eu posso fazer nesse passinho aqui? Porque é importante também a gente não ir também com tanta sede ao pote. Eu vou explicar para vocês depois por quê. Então, sim, eu faço o que eu consigo. Então, eu consigo isso? Consigo. E para a gente dar esse passo, gente, a gente tem que estar no nosso bem-estar. A gente tem que estar seguro. Porque senão a gente não vai conseguir. E não é porque o seu trabalho é menos, não, né? É porque às vezes é um ajuste de autoimagem que a gente tem, que a gente não consegue dar esse passo maior, né? E aí, nós temos aqui, para poder avançar, nós temos que mudar um pouquinho o nosso paradigma. E o que é o paradigma aqui? Inclusive, a referência que eu tenho é de Bob Proctor, que ele fala muito sobre isso, que é uma das referências que está lá no início do e-book. Ele fala que nossa mente, existe duas partes, a mente consciente e a subconsciente. A consciente, geralmente, é a parte que eu tomo decisões, que é a parte mais mental, de raciocínio, só que ela é só 10%, e algumas pessoas falam até que é menos, 5% da minha mente. E o meu subconsciente, que são as minhas crenças e paradigmas, são 95%, 90% a 95%. Então, quando a Josi fala aquilo sobre, eu estou dando um exemplo, mas como está sendo gravado, eu vou passar para ela, eu pedi licença para ela falar sobre esse exemplo, porque eu também já passei por isso e passo por isso às vezes, né? Igual eu falei para vocês lá do dia que eu fui lá no evento. O que acontece? Quando eu ligo para um contratante, como eu já liguei também, eu ligo com esses 90% de crenças e paradigmas que eu tenho. E para a gente limpar isso e se sentir merecedor daquele projeto, daquele objetivo, daquele cenário C que eu tenho que limpar muitas crenças que estão aqui nesse ambiente, de 90% a 95%. Por quê? As minhas crenças, que são formadas por pensamentos que estão aqui no subconsciente, eles vão para o corpo. Aqui é mente, aqui é corpo. E o que acontece, como eu falei da minha aluna, que ela, que tinha nas crenças dela, no subconsciente dela? Eu não mereço, eu não consigo. Meu pai falou sobre isso, minha mãe falou sobre isso. Isso não dá dinheiro, isso não é legal. Então, olha o tanto de coisa que estão aqui formando um nosso paradigma cheio de crenças. E isso acaba indo para o meu corpo. O que eu faço? O que vai para o corpo? Igual eu falei para vocês do exemplo dela. Ansiedade, um suor que ela teve excessivo, crise de choro, de ansiedade que ela teve, assim na minha frente. Então, olha só o que acontece também, né? Aí no caso da Josi, no meu caso, que eu fui lá para a obra lá do simpósio. A gente entra em contato com as pessoas e as pessoas sentem que você está ansiosa, você está nervosa, que você não acredita em você. A gente sabota a situação. Nesse caso da Josi, nesse caso meu, o que eu contornei aí? Eu falei assim, não, eu fui lá, como eu vi que eu não estava pronta e eu não estava segura com o meu trabalho, ainda achei pouco ainda para oferecer, e às vezes se fosse uma outra pessoa, pensaria diferente de mim. Não estou falando que eu estava pensando certo, não. Mas o que eu dava conta de pensar é isso. Para eu poder ir. Eu não vou sabotagem e eu deixar de ir. Eu vou lá para, no mínimo,
ver que tem outros artistas que estão na mesma situação, aprender com eles, caçar um fit, né? Então, assim, eu tenho muito que aprender. E se eu chegasse lá e ficasse observando as pessoas, eu já estava ganhando. Então, cada um dá conta de fazer isso. No caso da Josi também, que eu já passei muito por isso, e eu já recebi não, muito. 99 não, do que 1% sim. Outro dia teve um caso que eu passei desse meu single que eu lancei, eu mandei para todo mundo que estava lá nesse congresso, porque eu peguei o e-mail de todo mundo. Eu falei assim, eu consigo fazer isso, eu vou mandar o e-mail. Só que gente, eu lutei uma semana para mandar. Mas aí eu comecei a pensar, mas um tanto de crença veio na minha cabeça. Mas tal, o que vai acontecer se incessar? Eu falei assim, o que? Eu vou vencer isso, eu vou mandar. Aí eu pensei, o que eu mudei? Eu mudei o meu consciente aqui. Eu fui limpando o meu subconsciente, fui mudando. Falei assim, gente, no mínimo, quando eu me sentir mais pronta, eles vão conhecer meu trabalho. E quando eu mudei esse pensamento, isso me trouxe um bem-estar no meu corpo. Isso me trouxe uma segurança desse passo que eu poderia dar. Eu poderia estar até ligando para um por um. Falei, fulano, você recebeu aí meu vídeo? Poderia dar esse follow também. Mas eu me senti mais segura enviando, colocando meu link, colocando o vídeo e mandando para todo mundo, para que todo mundo, quando eu estiver com a minha autoimagem mais ajustada, eles saibam que a Sindra está fazendo isso. Por que eu não poderia ligar? Porque eu coloquei na minha mente, no meu objetivo C, isso não é nem só para o dia 12, tá, gente, de dezembro. Eu coloquei meu objetivo C, que eu tenho que fazer 3 singles, e eu estava no segundo. Então, assim, dentro do processo, depois eu vou até falar o processo desse meu processo dos singles. Eu tenho que fazer o outro ainda, que chama Banquete. E para mim falta esse single, sabe? Então, vou me sentir, não é que eu vou me sentir segura com ele. Ele faz parte do meu processo. Porque aí, quando eu tiver 4, 5 singles, eu vou me sentir mais segura para fazer isso. Então, dentro desse meu objetivo C, dos singles, que eu ainda não cheguei no álbum, eu falei assim, o Linhagem é ainda o meio, mas eu vou mandar para todo mundo, para que eles conheçam o meu trabalho. Então, assim, eu vou mediando o que eu consigo dentro disso, sabe? E aí, nós voltamos lá naquele processo de criação que eu falei com vocês, da semente, germinação e colheita. E aí, dentro desse processo, nós temos ainda uma coisa que muito nos sabotam. É quando a gente não toma decisão mesmo de fazer. Tipo assim, a Ana fez a exposição dela. Ela poderia, nesse meio tempo, falar assim, eu não estou segura. Eu não estou segura da data. A data é essa, não é? Vou ou não vou? E aí, todo o processo de manifestação, ele para. Porque ele não tem energia suficiente para colher. Já pensou se eu planto uma semente e toda hora eu cavo a semente e tiro ela de novo, aí volta ela de novo, cavo, tiro ela de novo, volta ela de novo. E às vezes acontece isso. Né? Eu tô rindo da gente, porque é um processo de nós que estamos trabalhando e ajustando a nossa autoimagem. Eu vou lá, planta a semente, eu cavo de novo. Não, é outra. Não, é uma semente, eu quero que planta melancia. Daqui a pouco eu tiro e planto laranja. Que pé que você quer que nasça? É de laranja e melancia. A gente tem que estar muito certo com isso. E aí eu volto lá no nosso, o quê? Propósito. É um desejo profundo que eu estou fazendo? É um desejo que está relacionado à consciência do meu ser? Essa é a pergunta. Por isso que é importante a gente trabalhar propósito. O que a gente é? Está alinhado com o que eu sou? Isso. É profundo? Isso vem me perseguindo? É assim, sabe? Então, a gente sempre tem que voltar aqui no propósito. E aí, quando eu dou esse passo de decidir, pedir, vibrar o que eu quero,
Pedir, quando eu falo aqui, gente, é pedir também a Deus, ao universo, ao que vocês acreditam, né? O pedir é a decisão. Eu tomei essa decisão, eu estou vibrando isso, é isso que eu quero. Porque se isso não tiver ainda tão maduro, a gente não vai conseguir receber. Então, sempre a gente tem que voltar aqui. Por que não está dando o processo? Porque, às vezes é muito porque você não decidiu ainda, porque você não está certo. A gente não está certo, né? Mas muitas vezes a gente não está certo porque a gente tem medo e crenças. Ah, mas e se? Ah, mas... Aí vem o mais 3 pontinhos. Por isso que é importante a gente ir limpando o nosso subconsciente, que é cheio de crenças que nos sabotam e nos atrapalham, né? E aí, nesse processo também de germinação, igual eu plantei o pé de, falei com vocês aqui, de IP, acreditar que vai sair IP. Mas aí, nesse processo de germinação, eu vou andando com o meu vaso para saber onde que ele está. Eu falei com vocês do pé de IP semana passada. Eu plantei o pé de IP e ele ficou 1 ano no mesmo, com 4 folhinhas. 1 ano. Eu falei assim, processo. E eu falei assim, gente, meu Deus, o que que eu estou fazendo com esse IP? Mas eu quero que saia o IP. Eu já estava vendo ele aqui no meu bairro. Eu já vi ele no meu bairro, já mentalizava. Eu quero isso realmente, né? E aí, a menina que mora aqui com a minha mãe, ela falou assim, Cinda, põe ele ali perto das outras, põe ele ali, esquece um pouco dele. Eu acho que eu estava com muita ansiedade de que ele virasse já o pé de IP. Aí eu coloquei ele lá, eu esqueci um pouco dele. E aí, nesse esquecer, eu voltei lá, eu acho que meses depois, uns 8, 9 meses depois, ele ainda estava lá, mas ele saiu um rabiquinho lá. E aí eu trouxe ele para cá, falei assim, não, eu vou trazer ele para cá, porque eu quero num vaso maior, porque pode ser isso. Além da germinação, eu sempre colocar água nele também, no ponto, deixei ele no sol, fui trabalhando ele, né? Aí coloquei ele num vaso maior. E aí, nesse processo de eu trazer ele para um outro lugar, perto de outras plantas, e colocando ele num vaso maior, esse rabiquinho começou a germinar mais. Então, nesse processo de germinação desse projeto, em nenhum momento eu desacreditei. Eu deixei ele lá porque eu tinha esperança, e eu já vejo ele no bairro todo florido, amarelo, né? E aí, o que ele começou? Depois eu vou tirar foto para vocês dele, como é que ele está agora. E ele está cheio já de folhas, e as outras folhas foram embora. Então, ele está germinando. Eu só não chego mais perto dele e fico com aquela ansiedade. Porque vocês lembram, voltando aqui, quando eu falo da criação aqui, quando eu estico meu dedo para a criação também de Deus se colocar a meu favor, eu também não fico lá com Deus o tempo todo. Ah, que hora que vai acontecer? Eu desenterro a semente, desenterro. Eu não fico isso. Eu faço também o meu processo para que, porque eu não sei fazer um pé de IP. Isso é da natureza divina. Então, para que eu possa receber esse pé, colher, eu tenho que esperar isso. Porque é Deus que faz o pé de IP. Eu não sou. Se eu fosse fazer hoje um pé de IP, eu não sei se eu começaria pela folha, pelo caule, pela terra. Eu não sei fazer isso. Todo o processo nosso de criação e de projeto é um processo que vem também de Deus. A exposição foi criada aí pela Ana, né, no tempo vindouro, que teve um projeto que ela entrou, que o projeto tinha que ser nessa data. Né? Às vezes ela já estava com esse projeto guardado lá na gaveta, mas ela não desistiu de fazer essa exposição. Agora, tem uma coisa, igual eu falei para vocês, que atrapalha muito, né? É a nossa autoimagem. Para qualquer projeto que a gente faça realizar. A Ana apenas acabou de fazer um projeto aí de financiamento coletivo. Eu sei o que ela passou de trabalhar autoimagem.
de vir pensamentos sabotadores a todo momento, né? Você falou uma coisa na semana passada, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu falei assim, gente, mas nessa pandemia toda, tá todo mundo sem dinheiro. Não teve um lá que aportou X reais, 500 reais, 1.000 reais? Olha só. Olha a crença que nós temos e olha o perigo da gente não fazer o nosso projeto e sermos felizes com aquilo que a gente tem aqui dentro, porque por causa de um pensamento. Olha que perigo, gente, da gente viver infeliz e não sabendo que a gente cria isso. Por isso é importante a gente limpar isso. E olha, com todo amor às nossas famílias, né, meus pais, que nos deram a vida, mas às vezes foram criados em outra época, que existiam muitas outras crenças. E às vezes a minha cidade, o meu bairro, estava pensando ontem aqui, como que o meu bairro pensa diferente de mim? Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar o seguinte, isso pode influenciar a sua realização? Não, pelo contrário. Às vezes você vai ser um motivo de inspiração para as outras pessoas. Aí a coisa fica mais gostosa ainda, porque não é só por você, também é para os outros. Mas é claro também que é para você. Por que que a gente faz isso também? Ah, sim, eu estou fazendo pelos... Não, aí pelos outros não. Aí também fica meio, né? Quando você inspira os outros é bacana. Mas todo esse processo de criação que a gente faz para que a gente fique mais unido com Deus, que é o criador de tudo, né? Então, se nós sabemos que nós somos criadores, cada vez mais a gente está mais unido com Deus nesse processo. E olha, gente, que toda essa falta de confiança em nós mesmos, dessa nossa autoimagem, nos distancia de estarmos com Deus, né? Quando a gente não faz o que a gente se propõe, o que está dentro do nosso coração, né? É a vida chamando, é Deus te chamando para fazer isso. Eu falo Deus aqui porque é a força criadora, né? Cada um tem o, né, a sua crença, respeitando muito isso, né? E aí, onde eu estou no meu processo de criação? Onde que eu quero? E aí eu estou sendo, assim, gentil comigo mesmo nesse processo? Eu estou sendo muito mole comigo? Estou sendo muito dura? Né? Aí a gente volta naquela frase que eu sempre falo para vocês, o resultado mostra onde que eu estou. Se eu estacionei, é porque eu estou ainda nesse processo aqui. Eu tenho que voltar aqui. Tem que limpar isso. Então, é um processo constante que a gente faz de limpeza de crenças. E são muitas. Imagine eu também com 46, e quantos anos de crença que eu tenho que limpar, que eu aprendi. E não é de um dia para a noite, não é. Né? Eu estou estudando todos os dias sobre isso. E olha que ainda para mim é desafiador. Né? Então, é importante a gente ver que a pessoa que realiza os objetivos, né? Por exemplo, a Sintra aqui vai fazer o quarto single, ela é diferente do que fez o primeiro lá. Totalmente, eu posso falar com vocês com toda. Inclusive, isso acompanha o financeiro dos meus vídeos. O primeiro vídeo eu fiz, eu acho que eu fiz com R$ 2.000. Vídeo e gravação, 2, 3 mil reais. Não, acho que foi, né, 3, 4 mil reais. Já o segundo foi 5, 6 mil reais. Já esse último, eu tive um problema na parte de gravação, que eu não gostei da gravação, gastei 12 mil reais. Mas também porque teve um erro e teve um problema muito sério que eu tive de autoimagem dentro do processo. Aliás, além da minha autoimagem ter batido comigo de fazer esse processo, essa música principalmente, por que que a minha autoimagem me sabotou? Porque foi a primeira que eu gravei, minha. Porque eu estava gravando música dos outros, de parceiros. Nenhum problema com isso. Mas quando eu fui gravar a minha autoimagem, ela bateu em mim. Bateu mesmo. Ela falou assim, você não é capaz. Aí aconteceu um tanto de problema, porque as outras pessoas que estão de fora, elas conseguem ler isso. E é como se elas validassem o que você pensa.
eu tive sérios problemas com o meu produtor musical. E nisso até foi importante para mim esse trabalho de autoimagem, porque eu vi que ele também tinha esse problema, mas foi importante para que eu... Por que eu estou fazendo esses singles? Para que eu amadureça o meu álbum. Eu quero chegar no meu álbum amadurecida no processo meu de criação das minhas composições, dos meus arranjos, e também eu quero estar mais segura comigo, que eu posso. O que mudou nesse vídeo que eu fiz, o último aí? Eu produzi. Era um outro problema que eu tinha. Se eu sou musicista, assim, é como se eu colocasse toda a minha expectativa no produtor. E ele começou a fazer coisas que eu não gostei. Então, eu não aceitei, porque nos outros eu tinha aceitado já. Nesse, eu comecei a trabalhar minha autoimagem. O que aconteceu? Eu rompi com ele, rompi assim, de não trabalhar mais com ele, porque eu entendi que só estava dando certo lá atrás porque eu obedecia a ele. A partir do momento que eu falei o seguinte com ele, eu quero minha música assim, porque é assim que eu sou e acredito. Nisso, como ele é um pouco machista, ele já não aceitou. Tipo assim, eu tenho 50 anos de profissão, Cindra. Você vem me falar como eu vou trabalhar? Eu falei assim, eu também tenho X anos de profissão. E eu quero dessa forma, porque é assim, porque se eu não me entendesse como uma mulher, artista, negra, e musicista, que foi o diferencial meu, ele poderia fazer o que quiser. Não, faça o que você quiser aí. Eu vou lá, só canto. Sou musicista. Eu amo música. Eu amo os arranjos. A música negra mundial tem arranjos sensacionais e eu não aceito pouca coisa. E ali, no início, a minha autoimagem me bateu, mas o seguinte, infelizmente, eu tive que gastar o dobro de dinheiro nessa produção, porque eu falei assim, eu não vou pôr isso na rua, porque não é o que eu acredito como mulher. Eu estou fazendo uma música que fala do feminino, da minha cura, do meu processo de autoimagem. Ninguém vai me barrar nisso. Gente, foi um parto, mas saiu. Daí eu fui o quê? E era um produtor de São Paulo. Porque eu estava fazendo assim para ele, ó. Ah, de São Paulo? Eu em Minas Gerais não sou nada. Sou uma bosta. Porque nós somos uma bosta aqui em Minas Gerais. Outra crença. Eu disse, não, senhor. Minas Gerais tem músicos excelentes. Nós temos um dos melhores músicos do planeta. A música mineira do Clube da Esquina é conhecida no mundo inteiro. Por que eu vou me baixar para um músico de São Paulo que fala que... E ele ainda falou assim, sua música vai ser música de boteco. Aí quando ele viu que eu estava... Quanto mais eu crescia, ele falou isso comigo. Música de boteco e boate. Não. Eu poderia ficar ferida, poderia... Não. Assim, é claro que isso mexe com a autoimagem da gente, né, gente? Eu disse, não, senhor. Eu quero esse arranjo de boate que eu fiz. Eu já tinha falado com ele do jeito que eu queria. E ele ele não queria fazer de jeito nenhum. Então, eu falei assim, não. Aí eu arrumei esse cara aqui em Betim. Olha só, em Betim, um cara super me acolheu, entendeu o processo. Não, Cindra, vamos fazer do zero. Vamos fazer do zero. Depois eu fui, junto com ele, nesse processo meu de empoderamento também, como musicista e produtora musical. Dentro do meu projeto, eu fui entender que a música estava toda errada, os acordes estavam todos truncados. Eu paguei músicos caríssimos, um dos melhores do Brasil, segundo ele, e fazendo coisas que eu não queria, com acordes errados, trocados, arranjo horrível em relação ao que está agora. Então, eu falei assim, gente, não, senhor. Aí tive que fazer tudo, foi uma coragem, assim. Tive que dobrar meus shows para poder pagar, né? Trabalhei igual uma louca, mas eu fiz do jeito que eu queria. E sim, é uma música que eu escuto hoje, todos os dias, porque eu estou trabalhando isso dentro de mim, essa música. Ela me ajuda muito, porque ela é uma música de cura, de autoimagem, como mulher, né? Então, eu não poderia deixar
uma pessoa fazer isso comigo. Mas eu precisei, para realizar isso, ter uma consciência um pouquinho mais elevada e ajustar a minha autoimagem, para sair o resultado que eu queria. Ah, sim, ainda não bombou na Rede Globo. Cara, não é sobre isso. É sobre você fazer o que você se propõe. Né? E não fechar a crença, não. Daqui a pouco pode bombar, sim. Né? Então, eu tirei todas as crenças em relação a essa música. E aí, o que acontece comigo, com vocês, com todas as nós? Os desajustes de imagem. Isso é muito sério. Porque quando eu não consigo elevar minha... Por que a gente não pode elevar tanto, né? Por que a Ana não pode sair daqui para o Louvre direto? Porque a nossa mente não aguenta. Se eu tenho esse tanto de crença, como é que eu limpo isso de uma hora para outra? Não, isso leva tempo. Né? Nós não falamos de Anitta, falamos do embaixador, de pessoas que saíram lá de baixo. Né? Hoje mesmo a Anitta, não sei se foi hoje ou ontem, ela falou assim que ela... Gente, quando eu cheguei no número 1, eu já estacionei. Eu já não estou com tanto vigor mais, porque eu cheguei na minha meta de ser a número 1 do mundo. É muito bom, né, gente? Muito bom a pessoa realizar o que ela se propõe. Mas se a gente sobe direto, rápido, o que acontece? Essas pessoas que são os melhores artistas do mundo, eu coloquei só 4 aqui, mas porque eu sei que existem vários, né? Cássia Eller, Renato Russo, aquele cara do Nirvana também que morreu. Muitos morreram ou acabaram que foi, né, suicidaram através de bebida, né, de drogas. Acaba que não aguentou. E o Michael Jackson, até a imagem dele já fala um pouco também, né? Sobre, olha o nariz, o nariz já não estava aguentando de tanta plástica. A pele branca, o cabelo, tudo, né? Da autoimagem, porque o pai dele falava mal demais deles. O próprio pai, que tinha o mesmo sangue, né? Então, por isso que o pai não aceitava ele. E não aceitava ele pela sensibilidade de Michael Jackson também. Então, o tempo todo ele queria se modificar, né? Não gostava da cor, do nariz, do cabelo, da pele, né? Whitney Houston também morreu, assim, numa banheira, acho que foi na Europa, de tanto beber, de tanta droga. Elis Regina também. Amy Winehouse, uma excelente artista, também a mesma coisa, overdose. Né? Por que acontece isso, gente? Porque a pessoa está, às vezes, num patamar baixo, ela vai direto, a fama é muito rápida, e a pessoa, às vezes, não tem uma imagem ajustada. Então, o que ela... Aí ela vai para as drogas, beber, né? Então, isso acontece muito, né? É uma revolta que a pessoa tem, porque a imagem dela é tanta crença, mas, ao mesmo tempo, ela está naquela realidade, ela não consegue conceber aquela realidade. Por isso que é importante a gente ir passo a passo, ajustando a nossa autoimagem e ajustando o nosso merecimento. Então, nós voltamos aqui, né? Como que Deus nos enxerga? Nós merecemos como filhos de Deus. Nós somos herdeiros da criação. Isso traz até uma certa paz para a gente. Então, é muito importante isso, né? E aí a gente olha para os resultados. Os resultados falam por si. Eu estou estagnada? Eu estou estagnado? Eu estou indo? Eu estou avançando? O que está acontecendo? Né? E aí tem uma outra coisa aqui. Como é que a gente consegue esse processo? Tem uma coisa que nos separa desse processo. Se a gente desiste. Se a gente fala assim, eu não consigo, vou embora, igual a minha aluna, espero que hoje ela já tenha, quem sabe, conseguido dar algum outro passo. Mas quando a gente desiste, a gente não evolui, não vai para frente. Entender que nós podemos fazer esse processo, trabalhar nossa autoimagem, receber, sentirmos merecedores. E a criação é sobre nos unirmos com Deus, sobre nos elevarmos, né? E soube limpar essas crenças.
que nos impede, o que nos sabota para chegar até lá. E aí, falando um pouco sobre imagem, autoimagem, eu queria também falar sobre o que está pautado. Deixa eu tirar aqui agora essa. E aí a gente volta para o nosso... O que hoje externa a nossa imagem? Instagram, YouTube, as redes sociais, nosso WhatsApp. E a nossa fala, né? Nossa comunicação, de uma forma verbal, escrita. Tudo aquilo é pensamento. Se a gente está escrevendo, é pensamento. Se a gente está conversando aqui, é pensamento. E aí, eu falo com vocês, nós vamos trabalhar isso em mentorias também, mas como que está a minha imagem no Instagram? Como que ela está no YouTube? Como eu me proponho ali? E ali são várias coisas que eu já dei uma olhada mais ou menos nas imagens de vocês. E aí tem uma questão muito pessoal nas imagens, tem uma questão profissional, né? Nós estamos falando aqui mais da minha imagem como profissional, como artista, ou como meu propósito de vida. Por exemplo, eu tenho uma coisa comigo, eu não gosto de colocar coisas pessoais no meu feed. É muito raro. Só se aquilo realmente fortalece minha imagem como artista. Então, eu gosto de colocar, Sindra, eu gosto de colocar nos destaques. Se eu faço uma viagem, eu quero manter eu coloco ali, sabe, umas coisas, mas assim, destaque. Viagem para São Paulo, vamos supor, não sei. Aí eu ponho ali, porque eu ponho nos stories, depois aquilo ali fica para a pessoa também, e é uma forma de você organizar isso. Hoje o Instagram, ele está muito com portfólio, né? Porque também, vocês que são fotógrafos também, vocês sabem que o Instagram ele começou como só imagem de fotografia. Depois que ele foi mudando. O Facebook foi enfraquecendo, e aí o Instagram ele está muito como portfólio. E aí tem lá onde você coloca o link, que você pode colocar um Linktree, você pode colocar o seu site em cima. Então, assim, hoje, por exemplo, quando eu vou enviar um trabalho, eu envio muito mais meu Instagram, um Linktree, do que meu site, por exemplo. Porque ali a pessoa quer ver o que está acontecendo hoje na sua vida agora. Ela vai lá no seu stories, o que você está postando, né? Suas convicções políticas ajudam, suas convicções ajudam a elucidar o que você é. Eu acho que é uma questão de o que você é, do que você pensa. Isso ajuda no seu... não vou nem falar avatar, personagem, não, porque na sua imagem como artista, ajuda. Agora, é muito importante, quando eu vou entrar com o contratante, eu observar o que está na minha imagem. Se tem muita coisa de viagem minha, com família, misturado com meu artista, é complicado para o contratante. É muito complicado. Né? Então, por isso que a gente tem que observar muito isso, porque fica parecendo assim, ser artista, mas é de hobby ou você quer uma coisa mesmo, é de profissão? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O que a gente faz e gera de conteúdo, ele tem que corroborar para essa imagem como artista. Ou uma outra solução é você também fazer um outro Instagram para você como família e amigos. Eu acho que é importante ter esses dois. Assim, porque eu quero que um contratante olhe meu Instagram e ele vai assim, não, peraí. É rápido, sabe por quê? O cara não quer perder tempo. O cara não quer perder tempo. Quando você vai nesses simpósios, nesses congressos de música, você às vezes tem 3 a 5 minutos para falar com o cara e para convencer ele. Então, se você mostrar seu Instagram, o cara tem que passar muito rápido para ele ver sua imagem fortalecida. Assim, não, ela é uma artista mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado disso. A nossa fotozinha no Instagram, no WhatsApp, tudo isso tem que fortalecer a sua imagem, o que você pensa, o que você está fazendo no momento, né? Eu sempre gosto de trabalhar na minha imagem, até no próprio WhatsApp, o status do WhatsApp é muito bom, para estar informando ali para as pessoas
que não estão no Instagram, que estão ali, você sabe que tem público diferente no Instagram, no WhatsApp e no Facebook e no TikTok. Então, como é que está a minha imagem? Como é que está a minha abordagem para esses públicos diferentes? Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Focar mais se o seu objetivo ali ser estar como artista. Por quê? É muito mais fácil conseguir parceria e patrocínio. As pessoas hoje não têm muito tempo de ficar ali, não. Mas quer ver o trem rápido. X mil seguidores, a imagem dela tá bacana, né? As cores, observar isso também, né? A gente que tem esse olhar um pouquinho mais sensível para as cores, deixar o seu feed um pouquinho mais harmônico, trazer, sabe, cores também, fazer às vezes nos mesmos lugares, ou então em lugares que trazem aquelas cores. Eu, como mulher no meu feminino, o meu conceito muito da minha obra traz muito vermelho. Traz muito vermelho. Se você for olhar lá no meu feed, ele vai ter muito vermelho. E ainda mais trabalhando esses últimos. Porque o meu conceito do meu videoclipe, ele trabalhou duas cores, cor de cura, que é o verde, e cor vermelha, que é do sentimento, de trazer essa sensação também de chakra, desse conhecimento que eu tenho também espiritual. Então, é vermelho e verde. Então, meu feed agora está mais vermelho e verde, porque ele tá mostrando ainda a minha divulgação do meu clipe. Eu ainda estou nesse processo de pós, né? Então, assim, antes ele estava o quê? Sempre vai estar mais vermelho. Sempre. Eu acho que mulher tem essa coisa muito... Se a gente tem essa coisa com vermelho, e eu tenho muito mais ainda, eu não sei o que é. Mas é de mostrar o sentimento, o coração, acho que é isso, essa ligação mesmo do sentimento. Então, trazer essa harmonia também, porque a harmonia, se a gente olhar para a natureza, o processo de criação da natureza, e para um feed, a gente quer também trazer, sabe? A gente quer ver harmonia no feed, quer ver harmonia no YouTube, sabe? Isso para o contratante é muito rápido dele, sabe? Dele pegar, que está tudo muito harmônico. Se eu tô lançando agora um vídeo, e ele vai ver o seguinte, olha, o YouTube está igual, o WhatsApp, o Instagram, o TikTok, está tudo alinhado. É claro que vai ficar muito mais fácil e palatável para ele entender isso. Como eu estou falando, eu estou preparando para São Paulo agora, para janeiro, que eu falei para vocês no simpósio lá da CIM. Então, assim, eu já estou preparando isso. Meu feed ele tem que estar alinhado. Eu já estou trabalhando a minha autoimagem e imagem também. Como é que eu vou chegar lá? Mas porque eu fui aqui em BH, é que eu vou estar mais preparada para ir para lá. Por quê? Os artistas daqui, eles não estavam ali como pessoas, eles estavam como artistas. Né? Porque a gente chama de pitching, que é um local onde tem essas reuniões. Elas acontecem e você marca para conversar com o produtor tal. Tipo assim, vai ter lá a Casa Natura. Aí eu vou lá colocar minha lista, eu quero conversar com o pessoal da Casa Natura. Se eu chegar com Sindra humana, eles vão falar assim, mas você é o quê? Produtora da Sindra, você é quem? Se eu chego como artista, já com o cabelo lá em cima, toda com minha roupa que eu gosto, que tem a ver com a minha arte, é outra coisa. Entendeu? Eu aprendi isso aqui. Por quê? Eu não dei para trás em não ir aqui no simpósio daqui. Porque os artistas que estão mais à frente, e eu já estou acompanhando eles estavam vestidos como artistas. E eu pequei nisso. Então, teve muita gente falando assim, você é produtora? Entendeu? Então, eu já aprendi que se eu não tivesse ido aqui, eu não estaria mais preparada para ir para São Paulo. Então, são essas coisas. Como é que está meu material? Lá eles pegam um tal de EPK, agora está na moda. Electronic Press Kit. É um Google Drive que você põe lá um link, onde você tem suas fotos, você tem seus vídeos, você tem todas as redes sociais, você tem release, biografia, que mais? É isso. Release, biografia, fotos e tal. Então, você manda para o contratante esse link só. E lá ele vê tudo. Tá tudo certinho, Cinda? Tá tudo... Já estou esmerilhando aquilo. Tá tudo certinho? O que eu vou levar lá? Vou levar um cartão com QR Code. O cara, assim, ó, chega assim, ó. Pá! Você tem que estar sabendo o que está a tecnologia que está rolando. Você vai chegar assim, tal, dou o cartão ainda para ele, entendeu? E vou comer o que eu fiz? Comprei um tablet. Já vou comer o tablet. Ó, tá aqui. Posso também.
Então, são essas coisas que a gente tem que alinhar e estar preparada para o momento, porque o momento vai chegar. A porta, igual eu falei, a porta da Josi, vai chegar. Aquele não só foi importante para ela se preparar para aquele sim que ela vai receber. Ah, Cinda, você vai para São Paulo lá para receber o sim? Não, eu vou preparada. Se eu vou receber o sim lá, eu sei que é na hora da criação que eu tenho, do meu objetivo C, eu tenho ele lá. Agora, eu tirei o objetivo C da minha construção de carreira, eu falei com vocês que eu tirei o prazo, porque prazo, às vezes, é uma coisa seguinte, nem sempre você vai estar preparada e pronta naquele prazo. O nosso aqui do dia 12 de dezembro é só para a gente ter uma noção de uma pequena parte que a gente consegue fazer no tempo certo. Mas, assim, eu tenho meu plano de carreira que ele pode durar 2 anos, 3, 4, 5, 10 anos, né? Mas eu sei onde que eu vou chegar. Meu objetivo C é esse. Tá, eu já sei, já está muito claro para mim. Então, eu tenho que... O fato de eu ir para a Simc, em São Paulo, está dentro do meu objetivo C. Porque lá tem os produtores todo o Brasil e de fora do Brasil, entendeu? Então, se eu vou lá, vou conversar. Eu vou um pouquinho mais à frente do que eu fui, porque eu tive aqui em Belo Horizonte. Então, eu estou um pouquinho mais preparada. E eu já fui nesse evento 2, 3 anos atrás. Então, já sei como é que funciona. Já vou chegar segura lá. E o que vai acontecer é o seguinte, eu vou estar lá, aberta, pronta, preparada, muito mais do que eu estava lá atrás. Isso é fato, né? Então, gente, é sobre isso. Nós vamos fazer depois também essa coisa de análise das mentorias, que eu já devo começar a marcar na semana que vem também, para a gente ver como é que eu posso ajudar também vocês como designer gráfico, né? Na parte de marca, na parte de como que está a minha imagem gráfica, né? E o que eu posso fazer ainda para cercar mais isso. E aí nós vamos depois conversar mais pessoalmente sobre isso também. Bom, queria ver com vocês o que vocês, né, fizeram aí da reunião passada para essa, o que vocês construíram a mais dentro do objetivo C nosso, que a gente vai entregar dia 12/12. Então, eu fiquei devendo meu pagar-casa, né? Mas antes de entrar no pagar-casa, eu queria voltar na cor vermelha que você falou, né? Assim, pelos conhecimentos que eu tenho, né, da espiritualidade e também dos chakras, o vermelho está relacionado ao primeiro chakra. Chakra básico. Então, isso. Então, ele está relacionado justamente à nossa força, né? Então, quando a gente usa o vermelho, a gente está vibrando persistência, né? A gente está pedindo força para seguir em frente. E, na verdade, segurança, exatamente. Porque a cor do sentimento mesmo é o verde. O verde é a cor da cura e do sentimento, né? Que é o chakra nosso cardíaco. Exatamente. Né? Ele já está aqui no quarto, né? Exato, no quarto. E aí, essa coisa do chakra básico, do vermelho, ele traz, depois, num segundo momento, se a gente for quiser, depois a gente trabalhar um avançado desse conteúdo, ele traz a segurança e a estabilidade para a gente. Isso. E essa nossa conexão com a Terra, né? Principalmente para a mulher, isso é muito importante, não só para a mulher, acho que para homem também. Homem também, mas ele traz essa estabilidade, a gente fica muito mais estável, a gente vai conseguindo limpar mais as crenças, não deixar muito a ansiedade ou então o caso da depressão bater na gente, a gente fica muito mais equilibrada. Então, a gente equilibra esse ponto de energia nosso para que a gente fique. E eu levei isso para a música. Então, assim, eu levei essas duas cores muito fortes e essas duas cores vão permeando, né, os trabalhos também. Né? Que bom que você também percebeu isso. Tá vendo? Outras mulheres também percebem. É isso aí. Então, eu escolhi, né, no início eu até estava falando com você, como macro, né, meu projeto macro, eu lançar um livro, né, que vai expressar a minha arte da fotografia e escrita, né. E esse livro, no início, na época eu tinha 40 anos, né, ele chamava 40 por 40, onde eu ia entrevistar 40 mulheres, que ia falar das suas dores, eu ia tentar traduzir essas dores dela através da fotografia, né? Ia fazer uma história.
Então, assim, a gente vai evoluindo, vai passando o tempo, ficou lá engavetado. E hoje eu quero fazer esse projeto, né? Ele já ampliou um pouquinho mais a forma como eu quero fazer, desenvolver, e diminuiu bastante o número de mulheres. Né? Imagina, 40 mulheres, 40 histórias, é muita coisa, né? Então, para mim chegar nesse projeto, você até falou muita coisa aqui hoje que é praticamente o processo que eu vou ter que fazer comigo, né? Que é a questão de eu me fotografar antes de fotografar essas mulheres, né? Uma das coisas que eu tenho muita dificuldade, né, falando de chakras, o meu laríngeo sempre está desalinhado, principalmente o meu laríngeo, que é justamente a expressão, né? Como você se expressa para o mundo, né? E eu tô tem uns 3 anos que eu estou sentindo uma ebulição dentro do meu corpo, inclusive, dessa necessidade de expressar. Então, aprendi a tocar violão na pandemia, comecei a fazer tricô, para ver se liberava um pouco mais dessa criatividade Não, estancada. é só um pouquinho aqui, que é o seguinte, eu coloquei a reunião para terminar em 5 minutos, eu só vou fazer o seguinte, eu quero ver vocês três ainda, o Caio também, ele me falou sobre o objetivo dele, e eu quero que vocês escutem também, eu vou fazer um Google Meet, Tá. fica mais rápido, porque caindo aqui, já vou colocar como é que fala? No WhatsApp? No WhatsApp. Tá, ok. Aí a gente tem mais tempo. Eu paro de gravar aqui. Hoje tecnologia. Oi? Deu certo? Hoje tecnologia. Estou aprendendo. Se cair, gente, eu já... Então, mandou no enquanto não WhatsApp. cai, eu vou só terminar, então. Pode? Pode, pode. Pode Então, continuar. tipo assim, para apresentar dentro desse macro projeto, vou fazer um micro projeto, né? Igual a gente vai Esse combinando. microprojeto aqui é tipo um PDF? Não, e na verdade, eu vou fazer vou fazer um planejamento, um roteiro, né? Do meu autorretrato. Eu vou fazer uma jornada de onde eu vou contar um pouco da minha história. Porque, assim, um livro vai ser uma história, vamos supor. Vou pegar um exemplo aqui. Eu tive 2 abortos e uma gravidez nas trompas, né? E, em consequência disso, eu tive que tirar meu útero, então não tenho mais útero. Então, eu vou trabalhar essa dor em 3 fotos que vai contar essa história, né? Vai ser, a gente chama fotonarrativa, né? Vou contar essa narrativa em 3 fotos. E essas fotos, a arte, é uma arte híbrida, né? Onde eu vou utilizar outros processos, como, por exemplo, usar ferrugens em cima da foto, ou cera de vela, ou água, ou enterrar. Não sei, isso aí é o meu processo que vai falar no momento, né?
Então, é uma forma de eu trabalhar, de me expressar, né? E então, no dia 12, é 12, né? 12. Aí, no dia 12, eu vou entregar esse projeto do meu álbum Autorretrato, né? Uhum. Vamos dizer assim, um mini livro, né? Esse é o C, né? Aí o B, que é o que eu vou fazer para chegar nesse objetivo? Então, para eu poder desenvolver essa minha expressão, né? Eu vou procurar ajuda, a princípio. Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram que ela trabalha muito, ela é consultora de autoimagens, né? Eu acho que isso ia ser muito essencial para mim, de saber cores, com o que eu me identifico, né? Porque eu cheguei num ponto que eu, tipo assim, eu sou básica, então é só blusa básica e calça jeans, e eu já não quero mais isso para mim, né? Eu, como artista e fotógrafo, já não funciona a criatividade. Ainda Muito mais, importante isso. ainda mais pelo fator idade, né? Ainda mais pelo meu fator idade, né? Que eu já estou completando 50 anos. Então, você Uhum. tem muitos jovens aí, né? Cheios de energia, criativos, né? E, então, eu tenho que passar pelo menos uma imagem do que eu sou. É uma pessoa criativa, né? Uma pessoa que é amante da arte. Estou aí ajudando todo mundo, ajudo em vaquinha, compro Ó, livros vai cair, tá no chat e tá já no Google Meet. no Google, e no WhatsApp. Se cair, deixa eu ver. Tá. Até que não caiu, não. Então é isso. Procurar essa ajuda de autoimagem, Tá. né? Ajuda com terapia também para mim, apesar de eu ser terapeuta, mas todo terapeuta precisa de um terapeuta também, né? Eu não sou autossuficiente. Igual você falou também, questão de expressão da fala, e é uma coisa que sempre me incomodou muito. E eu tenho uma necessidade também, que é de procurar um fonoaudiólogo para melhorar minha dicção, né? Por causa da língua presa, o R parecendo que é um G, né? Então isso incomoda um pouco. Eu fico com aquela coisa ainda meio que uma imagem meio que infantilizada, né? E deixa eu ver o que mais. E também fazer bastante atividade física, que eu estou completamente sedentário, então eu preciso de fazer, entrar também para uma atividade física. E o A, né, qual que é o meu diferencial? Né? O diferencial para eu realizar esse trabalho, inclusive tendo esse prazo para entregar o projeto, né, o plano, no dia 12, é que a minha criatividade ela aflora ainda muito mais sob pressão. Né? Às vezes você tem essa criatividade assim, aí vem aquela autossabotagem, não vou anotar, não. Tive uma ideia aqui, é legal fazer isso e tal, e vai passando. Aí você chega, e quando você tem uma pressão, igual foi o caso também dessa minha exposição, né, que você falou muito, foi sob pressão. Eu ia expor, né? Eu já tinha as Uhum. fotos prontas, que foi de uma expedição fotográfica que eu fiz. Aí, eu não lembro, foi quando Belo Horizonte completou 121 anos. 122, não? 121, 122, 122 anos. 121 foi quando o mercado foi eleito símbolo, né, de BH. Uhum. E 122 foi quando a Rede Globo, mais Foto em Pauta, selecionou 121 fotógrafos. E essa seleção foi pelo Instagram. A gente fazia inscrição
e e a gente era selecionado através do Instagram. Eu acho que isso também ilustra muito o que você acabou de falar sobre o Instagram como profissional, né? E aí, dos 121, eles iam escolher 40 fotos. Aí eu tive uma das fotos escolhidas. E aí, na segunda expedição que eles fizeram, dentro desses participantes que tiveram fotos escolhidas, eles escolheram 40 fotógrafos também, convidados, sem inscrição. E isso foi pelo resultado da expedição do mercado, mais a avaliação do Instagram também, de novo. Aí eu fui selecionada para fazer uma expedição fotográfica em Catas Altas. Então, assim, voltando. Então, meu diferencial é esse, é ser super criativa, principalmente em caso de sob pressão. Eu ter uma rede de amigos, né? Ter um network muito grande e que eu não exploro muito, né? O pessoal chega, tô precisando disso, espera aí que eu conheço alguém e já faço essa ponte, faço muito ponte entre as pessoas. Oportunidade, né? Lá na análise SWOT, né? Isso. Então, assim, eu tenho um network muito grande. Então, e sempre que preciso, eu posso ficar décadas sem ver a pessoa, conversar, e quando preciso, eles estão sempre dispostos a me ajudar, né? Graças a Deus. Então, é isso. Esse que é o meu diferencial. E aí, para o dia 12, você vai entregar um projeto. Isso, o projeto. Projeto desse autorretrato. Ótimo. Perfeito, perfeito. Super execuível, né? Nessa data, a gente tem um mês e pouquinho, né? 40 dias, né? Dá para fazer sim. Porque para fazer foto não dá para fazer, né? Não. Porque o processo híbrido ele demanda um pouquinho mais de tempo. Mas eu já tenho aquele plano, aquele roteiro do que eu quero fazer e o que eu quero abordar, já vai me dar um norte. E já era para me ter feito isso há muito tempo, né? E eu não fiz. Então eu vou aproveitar a oportunidade desse workshop para colocar isso no papel. Perfeito. Perfeito, Ana, que ótimo. Ana, apenas falar para a gente do andamento. Querem passar lá pro Meet? Não, ainda está aqui. Não, vamos não. Você está continuando aqui, está normal. É só se cair, mas não vai cair, né? Deixa eu tirar o WhatsApp aqui, porque vai ficar me incomodando igual da outra vez. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Bom, confesso que essa tarefa dessa semana eu fiz mais por alto, sim. Não pensei tanto, igual a da semana passada. Mas... Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que a minha primeira música já tá pronta, assim, a guia, o áudio dela, agora eu tenho que ir lá gravar a voz. O Heitor me mandou hoje. E que nem eu tinha falado na semana passada, eu confiava no trabalho do Heitor, sabia que ele não ia me decepcionar, foi dito e feito. Ele preservou muito, até pensei quando você falou do seu produtor, Sindra, ele preservou bastante a minha autoria, ele não saiu muito fora do que eu fiz. O estilo foi lindo, maravilhoso. Eu gostei. Estou feliz. Aí essa semana já gravamos, provavelmente já vamos gravar a voz, ou no final dessa semana ou no começo da semana que vem, para já ir para a próxima música. Em relação ao SWOT, que foi a primeira coisa que eu pensei, que eu fiz, eu coloquei aqui a força.
externa. É isso que eu falei de ter pessoas competentes do meu lado. Eu acho que isso é primordial para esse projeto meu dar certo. Tá dando certo por causa disso, por causa das forças competentes. E o interno, o que eu vou poder fazer, que eu acho que vai me ajudar muito, é a humanização. Você tinha falado do seu perfil, que você não gosta de postar coisas pessoais. O que eu mais faço é postar coisas pessoais. Por quê? Por que que eu faço isso? O clipe de Pequeno Príncipe, por exemplo, que é uma das minhas músicas. A minha gata vai participar. Vou até olhar aqui. E aí, o pessoal conhece minha gata. Por que que eles conhecem a minha gata? Porque eu vivo postando a minha gata. Assim, um exemplo assim, bem básico. Eu acho que isso vai me ajudar, essa humanização do perfil, humanização do EP em si, tipo assim, meio que a ideia de que qualquer um pode fazer uma música, pode gravar um EP e tal. Acho que essa humanização vai me ajudar bastante. As fraquezas externas é o tempo. Em relação ao nosso projeto aqui, né? Eu tenho até dia 12 para entregar os 4 áudios. Beleza, eu acho que vai estar tranquilo, mas no meio desse tempo, eu tenho um evento esportivo grande que vai acontecer lá em Uberlândia, e aí eu tô tendo que dividir muito a minha atenção, o meu foco, nesse evento e no meu EP. E aí por isso que eu falo a questão do tempo, porque eu tenho que, pode ser uma fraqueza minha, a fraqueza externa é o tempo, e aí a interna, linkada a isso, é a procrastinação, porque acaba que eu tenho muita coisa para eu fazer e eu acabo procrastinando. Em relação aos clipes também, por isso que eu nem coloquei o clipe nesse nosso projeto aqui do Fora da Caixa, porque eu tenho certeza que se eu precisar fazer o clipe correndo, né, tipo assim, pro dia 12, não vai dar certo. Não, aí não é legal. Não vai dar certo, porque aí eu vou ter que fazer correndo e tal. Tá certo. Aí é isso, as fraquezas que eu analisei são essas. Oportunidades. Um dos meus clipes, eu vou precisar de um ator. E aí, o que que acontece? Eu tô já estudando as minhas possibilidades e tô esperando aparecer uma oportunidade legal para fazer uma parceria, fazer uma collab. Porque, sei lá, se fosse uma pessoa mais renomada, assim, aqui de Lavras, ou dentro do meio, algum cantor, alguma coisa assim, aqui de Lavras, aí eu acho que seria mais legal. Então, a oportunidade, eu tô buscando essa oportunidade, tô de olho e tal. Além das outras que já me apareceram, que eu já catei, que nem do pessoal que vai fazer meus clipes, eu achei que era uma oportunidade muito boa, então eu já fechei. E essas coisas. Ameaças. O que eu mais tenho medo nesse EP. Ideia desalinhada, porque eu já tenho ideias fixas aqui na minha cabeça dos clipes e dos áudios, e aí eu tenho medo das pessoas que estão trabalhando comigo não estarem pensando do mesmo jeito. Eu acho que isso, para mim, é a principal ameaça do EP. Até agora, tudo certo. Não, agora tudo certo, Até agora, tudo certo, mas, né, 1 de 4. Não, mas não... Se um já foi, vai... Não, eu acho que... A probabilidade é tudo, né? Sim. E os números? Porque à medida que eu vou decidir que eu vou lançar uma música de cada vez, eu não vou lançar mais o EP completinho. Eu vou lançar, tipo assim, na ordem que eu pensei pro EP. Depois eu até vou falar da ordem pro pessoal e tal. Mas eu vou lançar uma de cada vez por questões de marketing. O pessoal me aconselhou. Que acho que vai ser mais... Vai chamar mais atenção. É tipo assim, uma música vai puxar a outra. E assim vai. Talvez por esse motivo eu mude a ordem, já que tem músicas específicas do EP que o pessoal está esperando mais, né, do que as outras. Então, talvez eu abra com uma música que o pessoal esteja esperando e feche com uma música que o pessoal esteja esperando também. Não sei, ainda tenho que
pensar sobre isso. Mas aí os números, eles são ameaça para mim, porque eu preciso de números, eu preciso de engajamento. O que me atrapalha? A falta de foco. Eu gosto de bater sempre nessa tecla, porque é uma coisa que realmente me atrapalha muito. Em tudo que eu faço, sempre fui assim, desde sempre. E o que me ajuda, que eu acho que está sendo top até agora, é o pensamento. É o pensar positivo. Acho que isso está trazendo os meus sucessos, assim, né? Aí eu acho que o Fora da Caixa está me ajudando muito nisso também, no pensamento. Que bom. O Círculo de Ouro, eu fiz mais por alto também. Mas aí o porquê, tipo, o porquê que eu tô fazendo isso? Eu quero que as pessoas se identifiquem, eu quero que elas sintam que tipo assim, que nesse mundo superficial que a gente tá, que não tem só elas no mundo, que não tem só elas que são intensas, vamos dizer assim. Porque a gente está em um mundo muito superficial. Eu, como jovem, eu me vejo superficial em várias situações do meu dia a dia. E, assim, isso não é um problema no dia a dia, mas a longo prazo eu considero um problema bem grande. Então, eu acho que essa forma de se expressar, no meu caso, com as músicas, vai ser um convite para as pessoas se sentirem, assim, sentir que elas podem ser intensas e tal, que isso aí não é errado e tal. Como eu coloquei de 2 pontos de vista, um que responde mais esse meu porquê, que é tipo assim, como que eu vou fazer isso? Através das minhas músicas e da humanização das minhas ideias, que nem eu tava falando. E o como mais prático, assim, também eu coloquei, vai ser mostrar o processo, que nem eu já tô fazendo, mostrar, eu gravando os EPs, mostrar o andamento do Excelente isso. EP. Acho que isso é muito legal. E repaginar o meu perfil, que é questão disso que a gente estava falando, da imagem. O meu perfil, ele tá precisando de uma cara nova em relação a fotos. Tipo assim, já quero fazer umas fotos novas, umas fotos com violão, porque eu não tenho foto com violão, que é absurdo. Não Super tenho importante. não tenho foto que, tipo assim, que realmente você olha pra foto e fala, essa aí canta. E compõe. Preciso de coisas assim. Fortalecer você como compositora. Também. É o violão, e o violão dá né? Ele dá esse peso, né? Sim, com certeza. Então, o como é isso. E o que, eu acho que eu não entendi direito esse o que, mas eu coloquei aqui que o que eu vou fazer, né? Tipo, para fazer para fazer o plano dar certo. Fotos inovadoras. O pessoal que vai fazer meus clipes, eles também tiram fotos. E aí eu quero andar junto com eles. Eu quero, tipo assim, os clipes, eu quero ter uma participação muito, 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 muito intensa. E na hora de editar, deixar mais por conta deles. E as fotos, eu também vou ter uma participação intensa, lógico, mas a edição eu queria deixar mais por minha conta. Porque aí entra o meu lado fotógrafa, eu acho que vai ser, tipo assim, tanto eles vão poder focar mais nos videoclipes, que é o que eu quero, e eu vou poder dar a minha cara pra edição e tal. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que tá top. Ideias autênticas. Eu já tenho umas ideias muito autênticas para os clipes. Eu acho que vai ser muito legal. Muito legal mesmo. Acho que o pessoal vai gostar. Assim, eu espero. E mudanças. Porque o que acontece? Eu vou ter que fazer uma adaptação muito louca. Porque, que nem eu falei, mês de novembro, eu vou ter um evento esportivo importante. E eu preciso de representatividade no evento esportivo. Então, o que eu vou fazer no evento esportivo? Eu vou pintar meu cabelo. Eu vou sair do meu loiro, lindo, maravilhoso, que eu amei. Eu tô na minha cabeça que a vida é feita de momentos, pra não ficar triste, porque eu amei o meu loiro, mas eu vou pintar de colorido, para representar as cores da minha atlética para esse evento. E aí eu tive que fazer todo um planejamento com os clipes, por causa disso, por causa da autoimagem e por causa disso. Eu peguei esse problema, que
Quando eu pensei, falei, nossa, eu vou pintar o cabelo. É um problema. É um problema, vai me atrapalhar nos clipes. Sim. Aí eu tentei fazer uma adaptação. E aí, mudanças. Isso vai ajudar. Eu consegui reverter a situação. Porque um dos clipes eu não apareço, logo eu não preciso me preocupar. O segundo clipe, o cabelo roxo vai combinar mais Uhum. do que o loiro. E os outros 2 clipes, eu pretendo fazer outra mudança para fazer os outros 2 clipes. E aí eu acho que vai ajudar, vai ter a diversidade. O pessoal vai olhar e falar, olha, que louca, que doida essa menina. Não, é o conceito, né, da intensidade, igual você falou, tá dentro, né? Sim, com certeza. E aí eu consegui transformar um problema. Eu não vou precisar deixar de representar a minha atlética, que é uma coisa que a gente está esperando esse evento desde o início do ano. Desde antes de eu decidir que eu queria largar a engenharia. Esse evento já ia acontecer, então é um evento importante. Eu não estou abrindo mão do evento, estou deixando as coisas alinhadas e tal. E aí é isso. Achei importante falar sobre isso, porque, né, acho que pode Perfeito. ajudar o pessoal. Mas aí é isso. O meu SWOT, o meu círculo de ouro foi mais ou menos isso. E é isso. Eu ainda não gravei a voz da primeira música, mas depois que eu gravar, eu posso mostrar, ou mostrar para vocês, ou deixar para mostrar as 4, né, no dia da apresentação final. Mas é isso. Perfeito, Ana. Ótimo. Só dando um exemplo aí sobre o que e como, na verdade, o que é o seu C para o dia 12? O que são os 4 áudios. Uhum. E o como é o processo. Todo o processo que você fez, toda a estratégia que você vai montar para chegar no quê. Entendi. Tá? E o porquê é essa coisa de mostrar realmente o conceito da intensidade que você quer se expressar e inspirar pessoas também que é seguro se expressar de uma forma intensa, de uma forma, né? Assim como você tem outras jovens também que vão se identificar. Sim. Né? Então, Ótimo. certo, eu fiz muitos comos, então. Isso, você fez muitos comos e o que realmente os produtos finais. Os 4. Uhum, O que é o produto final, tá? Perfeito. E aí, nesse caso, também, fora os vídeos, que aí já é um produto ser alargado, né? Para outra época, né? Sim. Beleza, perfeito, perfeito. Caio? Boa noite. Boa noite. Então, eu vou falar os meus objetivos do C e o BOA, porque eu não tive a oportunidade de falar naquela hora, estava muito corrido, teve muita coisa. O meu C eu pus um objetivo muito simples, porque eu quero começar com o pequeno, eu já queria fazer isso, é para dar início mesmo. 200 seguidores a mais no meu Instagram. E eu quero reformular meu Instagram e começar por isso, porque, pô, tá parecendo muito de adolescente. Quero focar mais no profissional. O B, como eu posso chegar nos 200 seguidores? É criando mais conteúdo, né? Eu já tenho oportunidade de fazer isso, eu tô começando a fazer. E o que eu tenho de diferencial para atingir o objetivo C, que são companheiros, né, que estão junto comigo, o que eu preciso, eles estão junto. Eu falo e eles vêm ajudar. Deixa eu colocar aqui. Agora vou falar também do Círculo Dourado? SWOT. Do SWOT. A da análise SWOT. Uhum. Eu fiz bem corrido, porque não estava corrido demais a semana aqui, mas deu para fazer tranquilo. Eu fiz um pouco bagunçado, né? Tá indo. Sem problema. Ó, minha força são pessoas competentes e prontos para me ajudar. Então, no caso, o que eu preciso, eles estão juntos, então isso é força para mim. Com certeza. A minha fraqueza são as rotinas bagunçadas, a rotina está muito bagunçada, sem organização. Então, tá difícil tirar aquele tempo para gravar aquele vídeo, dedicar o violão ali. Tá muito corrida. Preciso organizar isso. E também persistir, né? Para ver o que vai dar, porque eu tô desistindo muito fácil.
de algumas coisas. Então, focar em persistir. As oportunidades já estão aparecendo, e sempre aparecem. Inclusive, agora que eu comecei a gravar vídeo, eu vou fazer meu primeiro showzinho mais organizado, com amigo fazendo solo junto, com carrão para acompanhar, mais legal. Vai ser por coincidência, no aniversário da minha mãe. Aí depois, quem sabe, essa oportunidade dê certo, aconteça mais shows. Quando que é? E as ameaças. É o quê? O aniversário, quando? Ah, vai ser dia 26 de novembro. Vou gravar umas coisas e mandar para vocês. Uhum. Postar lá no Instagram. E as ameaças, para mim, não existe, não. Essa é a minha realidade. Agora para cima. Beleza. Meu círculo de ouro. Qual é o meu porquê? Eu já fiz mais individual, eu não fiz um projeto sobre o que eu entendo de mim, sobre o que eu queria. Então, qual é o meu porquê? Eu acho que é meu propósito. Todo momento, quando eu estava, inclusive, lavando vasilha, eu estou cantando, quando eu estou estudando lá na escola, o professor está explicando lá no quadro, involuntário já, involuntário. Estou andando na rua, pensando na música. Então, é isso, né? Meu propósito, quero viver disso, e eu penso nisso desde que eu entendo por gente. Sempre cantando, sempre procurando cantar mais. Como eu posso chegar lá? E no caso, é virar um cantor de sucesso, todo mundo almeja que é do meio da música. Com muito trabalho, né? Persistência, que é o que eu falei, que eu desisto muito fácil, preciso de rotular isso e ir para frente. E com o quê? Com o que eu posso? Era o quê, Era o mas na hora quê? que você foi falar, eu fiz com o quê, entendeu? O que você pensou? Deixa eu ver. Com o que eu posso chegar lá? Com a arte de alegrar e tocar os sentimentos das pessoas, como eu já faço. Quando eu estou tocando ali entre família, bate aquela música mais animada, eu vejo que todo mundo está no mesmo frame, a energia está lá em cima, pô, legal demais, legal demais. Uhum. Aí, então, vamos fazer só um pequenos ajustes aí. Isso que você falou por último é o porquê. Por que que você é músico? Por que que você está fazendo esse projeto? Porque você gosta de alegrar, você, né, é o que você ama, é o seu propósito. Então, você pode unir as três colocações, aí, o primeiro e a terceira. É o seu porquê. Porque você ama música, você canta o tempo todo, é isso que você quer fazer, é o seu propósito, e porque você gosta de alegrar as pessoas, já começa pela família, na igreja e tal. Então, esse é o seu porquê. Como que você vai executar esse seu porquê? Eu vou gravar, eu vou gerar conteúdo nas redes sociais, eu vou fazer show, eu vou, né? E o que é o último é o que é o produto. São quantos shows, são quantas músicas, vou fazer minhas músicas, vou gravar as minhas músicas, entendeu? Então, você pode até fazer depois esse reajuste só disso aí. O porquê que você... Aí você até colocou um projeto mais macro, né? Um projetão seu de vida. Você pode colocar o Círculo Dourado de Ouro só no seu objetivo C, que é o 200 seguidores. Então, é o seguinte, aí você vai colocar também, foi importante a gente saber o seu macro, porque o seu micro projeto, ele está dentro do macro. Então, para atingir 200 seguidores, por que são importantes para você 200 seguidores? Vou te dar um exemplo. Porque são pessoas que podem me ajudar mais em shows, engajar mais nos meus conteúdos, né? Aumentar minha base de fã. Esse é o seu porquê. Como que você vai fazer? Gerando conteúdo. Vou pegar lá a festa da minha mãe e vou fazer vários vídeos pequenos e vou jogar isso. Com isso, vai aumentando mais, né? E o que você vai fazer através do quê? Para música, dar músicas dos meus shows. Para que eu vou fazer isso? Para minha música, para eu arrumar mais shows,
Entendeu? É só desse objetivo C. Mas foi importante você fazer o macro, porque você entendeu o grandão. Agora você pode fazer esse pequeno para saber se a gente vai chegar direitinho. Saber não. Nós vamos chegar, ó. Né? Nesse objetivo C aí, com essas características que você colocou aí. Tá bom? Então, só fazer esse ajuste mesmo aí. Tá? Tá. Então, beleza, então, Tá. gente. Muito importante. A semana que vem a gente tem outro conteúdo. Eu não trouxe aqui, eu não sei ainda, mas vai ser, com certeza vai ser coisas também. Deixa eu ver aqui. Coloquei, mas eu perdi a. Da semana que vem. E aí eu já marco na semana que vem os que a gente vai fazer individuais também. Que aí eu vou ajudar vocês já, assim, pessoalmente, nos contextos de cada um de vocês. Perfeito. Tá, mais alguma dúvida aí? Algum ponto que vocês querem falar? Não. Muito obrigada mais uma vez, tá? Um beijo para vocês. Bom resto de semana, bom feriado. Até semana que vem. Vocês também. Tchau. Com Deus. Tchau, tchau.